Quantos apaixonados por Jesus nós temos aqui nessa How manhã? many in love with Jesus we have this morning? Aleluia. Hallelujah. Nós te agradecemos, Senhor. We thank you, Lord. Nós honramos a tua presença nessa manhã. We honor your presence this morning. Você crê que nós cremos um Deus vivo? Do you believe that we believe in a living God? Vou perguntar mais uma vez. I'm going to ask one more time. Você crê que nós acreditamos um Deus vivo? Do you believe that we believe in a living God? Uma vez que isso é verdade, Once that is true, mais uma vez que isso é verdade, once that becomes true, nós precisamos entender we must understand que o Senhor fala. that God speaks. Uma vez que isso é verdade, Once this is true, nós precisamos crer we must believe que o Senhor se move. that the Lord moves. Uma vez que isso é Once verdade, this is true, nós precisamos crer we must believe que o Senhor tem that vontades, God has will, desejos, desires, instruções instructions, e o que Ele espera de nós, and what He expects from us, sendo um Deus vivo. being a living God. Não apenas que possamos obedecer aquilo It's que Ele not only quer, that we obey what He mas wants, viver com Ele but live with a Him, vontade dEle. His perfect will. Amém? Amen. Eu não tinha falado nada do que eu vou pregar nessa manhã para Sam. I hadn't said anything what I was going to preach to Sam, E eu acho que isso vale deixar registrado. and I want to leave that registered Porque nós acreditamos no mesmo Deus, because we believe in the same no God, mesmo Espírito, in the same que Spirit fala e se move that speaks and por moves meio da sua palavra. through His Word. Dito isso, abra sua Bíblia em 2 Crônicas. Open your Bibles in 2 Chronicles. Eu amo essa passagem. I love this passage. Segunda Crônicas, capítulo de número 16. 2 Chronicles chapter 16, Melhor, 14. better yet, 14. Talvez você nunca leu o livro de 2 Crônicas, Maybe you never read the book of 2 Chronicles, mas eu preciso te lembrar que antes de 2 Crônicas vem 1 Crônicas. but I must remind you that before 2 Chronicles, there is 1 Chronicles. E antes disso vem 2 Reis. And before that, 2 Kings. E antes de 2 Reis, 1 Reis. And before that, 1 Kings. Existem muitos livros que não são escritos de forma cronológica, There's a lot of books that are not written in chronological mas order, existem alguns livros but there are a few books que a gente chama de relatos históricos. that we call, there are historic Registers. registers Ou narrativas. or narratives, historical narratives. Ou seja, são histórias contadas. There are stories told. E no livro de 1 Reis e 2 Reis, And the book of 1 and 2 Kings, assim como 1 e 2 Samuel, just like 1 and 2 assim como Samuel, 1 e 2 Crônicas, like 1 and 2 nós temos Chronicles, narrativas. we have narratives. Ou seja, são histórias contadas There are stories that are por told meio de registros. that are through registers. Quando nós entendemos isso, When we eu não understand sei se that, você já viu aqueles filmes medievais, I don't know if you've ever seen those medieval movies. mas teve um momento da época medieval There was a time during the medieval times, que eles literalmente tinham pessoas apenas para registrar they had people that literally just os registered atos do rei, the acts of the king, os atos daquilo que the acontecia, acts of what was happening, para que aquilo ficasse so registrado na that can história. be registered in the story. Da mesma forma acontece com 1 e 2 Samuel, The same thing happens with 1 and 2 1 Samuel, e 2 Kings, 1 and 2 Kings, 1 e 2 Crônicas. 1 and 2 Ou Chronicles. seja, são histórias narradas. There are narrative stories. E existe um momento And there's a moment in de time, fato, in fact, na Bíblia in the que a Bible, gente consegue ver uma timeline. that we can see a Ou timeline, seja, um começo, um meio e um fim. a beginning, a middle, and an end. Se você nunca leu 1 e 2 Samuel, If you never read 1 and 2 1 e Samuel, 2 Reis, 1 and 2 Kings, 1 e 2 Crônicas, 1 and 2 Chronicles, eu preciso te falar isso. I must tell you this. Existem histórias, There are stories, ou melhor, muitas dessas histórias many of these stories estão registradas nesses 6 livros. are registered in these 6 books. Ou seja, pessoas diferentes Different people que contaram os mesmos fatos. that spoke about the same facts. Isso já seria incrível, That's already amazing. porque a gente consegue ver algumas perspectivas Because we diferentes. can see some different perspectives. Assim como nos evangelhos, Like in the Gospels. como Mateus, Marcos, Lucas, Matthew, João, Mark, John, Luke, Atos, Acts. que são os atos dos apóstolos. There are Acts of the Apostles. Ou seja, todos esses livros All of these books registram register não apenas a história, not only the story, porque quando nós entendemos que isso são livros bíblicos e proféticos, when we understand that this is biblical and prophetic books, nós entendemos que a vontade de Deus também foi we registrada. also understand that the will of God was also registered. Tem alguém comigo aqui nessa Anyone manhã? with me here this morning?
Mais uma vez, One more time. uma vez que nós entendemos Once we que a Bíblia é a understand palavra de Deus, that the Bible is tem the alguém Word que of crê nisso God, nessa manhã? does anyone believe that this morning? É. Então, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, If we believe the Bible is the Word of que o God, Senhor fala através da sua that palavra, God speaks through His Word, tem algum motivo there must be a reason para que 1 e 2 Samuel, that 1st and 2nd 1 e Samuel, 2 Reis, 1st and 2nd 1 e Kings, 2 and Crônicas 1st and 2nd que sejam Chronicles registrados. must be registered. Porque não contam apenas as histórias, They don't only tell you the mas eles stories, registram a vontade de Deus. but they register the will of Como God, esse povo reagiu just like these people e quais foram reacted, as consequências and what disso. was the consequences E of agora eu that. vou botar um detalhe na nossa Now I'm going to mensagem. put a detail A in our gente nem começou a message. pregar ainda. We haven't even started Eu acho que preaching yet. não. I don't think so. Mas existe algo que eu preciso deixar But registrado. there's something I must register. A maioria dos nossos erros, Most of our errors mais uma and vez, mistakes, a maioria dos nossos mistakes, most of our mistakes, nós cometemos we commit porque nós esquecemos de olhar para trás. because we forget to look back. Não, vou falar mais uma vez. I'm going to say it one more time. A maioria dos nossos problemas, Most of our mistakes, a maioria dos nossos erros, most of our errors, nós tomamos, we make, nós erramos, we make nós these mistakes, falhamos we fail porque nós esquecemos de olhar because para we forget trás. to look back. Uma vez eu ouvi uma besteira. Once I saw this silly E thing, aí eu posso falar que é besteira mesmo. and I really can say it's silly, Porque a pessoa falou assim, na nossa igreja, because someone said in our church, sabe aqueles vídeos de trend da internet? you know those trending videos on Yeah. the internet? Me fala uma coisa, uma curiosidade sobre a sua Oh, igreja. tell me a curiosity about your church. Aí a curiosidade dessa igreja. The curiosity of this Nós church. só lemos o Novo Testamento. We only read the New Testament. Aí eu falei assim, meu Deus, I said, oh my God, a gente não ouviu um amém. we didn't hear an amen. Talvez você esteja participando da igreja Maybe you're que participating só leu in o the Novo church Testamento. and only read the New Mas a gente precisa Testament. entender o que o apóstolo Paulo fala. But you need to understand what Que Apostle Paul toda a says, palavra, that all the E word, a palavra no grego é toda mesmo. and in Greek that means all, É, que significa em português toda. Que significa em português that also tudo. means in Portuguese E everything, que em inglês all, também significa and all. in English is Ou all, seja, tudo é tudo. everything. Toda a palavra All of the word é apta is apt para ensino e instrução. for teaching Ou and seja, eu não instruction. tenho como pegar a palavra, I can't take the cortar word, pedaço dela cut a piece e falar, out, isso é bom para mim. and say this is good for me. Tem alguém comigo aqui nessa Anyone manhã? with me this morning? Hoje é domingo. Today's Sunday. Yeah, eu acho que o pessoal está acordando ainda. People are still waking Yeah, up. that's okay. It's okay. It's a winter time. It's snowing outside, you know? Tá tudo certo. It's all good. Yeah, mas eu preciso te lembrar que a gente já começou a pregar agora. I must remind you that we already started E preaching. eu quero trazer talvez uma pergunta para mim, para você nessa And manhã. I have a question for you and for myself this O que morning. mais você precisa? What else do you need? O que mais você precisa? What else do you need? O que mais você precisa? What else do you need? Porque se a gente pega as histórias dos reis, Because if we take the stories in the que Kings, by the way também está contado em Crônicas e it's 1 Samuel. also related in Chronicles. Mas você lembra quem foi o primeiro rei de Israel? Do you remember who the first king of Israel was? Isso, se a sua palavra não foi Saul, muito bem. If that word was not Saul. Saul, eu convido você a ler o 1 Samuel. Amém? I invite you to Yes. read 1 Samuel. Mas o que acontece é que depois de Saul vem Davi. After Saul comes David. E por que acontece isso? And why does that happen? Long short story. Long story short, A gente precisa entender que uma hora da vida de Saul, one time in Saul's life, Saul decide desobedecer a Deus Saul decides to disobey e God viver a sua própria vontade. and live his own Como wills. Deus, até aqui tá tudo bem, He says, God, until this mas point a it's partir okay, daqui pode deixar que eu sei but from fazer. here on, I know how to do this. Isso acontece com Saul. That happens with Saul. E esse foi um dos motivos da falha de And that Saul. was one of the errors and E mistakes esse in Saul's foi life. um dos motivos pelo qual a palavra do Senhor fala que o Senhor substitui Saul. And that's one of the things that the word says why David substituted Saul. Por um homem segundo o coração de Deus. For a man second to God's heart. E qual que é a diferença entre Saul e Davi? What's the difference between Saul and David? Qual é a diferença entre Davi e os demais reis? What is the difference between David and the other kings? Davi recebeu um título. David received the O title, homem segundo o coração de Deus. a man second to God's heart. Yeah. Ou seja, o que isso quer dizer? What does that mean? Isso quer dizer que o Senhor That means the Lord olhou em Davi looked in David um coração a heart segundo dele. after his own. Parece algo simples. It looks like something simple. Amém? Amen? Mas não é tão simples But it's assim. not so simple.
Porque durante a caminhada de Davi, During David's journey, você consegue ver muita coisa. you can see a lot of things. E uma delas And one of é quando o those Senhor unge Davi. is when David is Você anointed. sabe como é a história de quando Deus unge Davi? Do you know the story of how David was Se anointed? você não sabe, eu vou te contar. If you don't know, I'm going to tell Davi you. estava pastoreando as ovelhas do seu pai. David was shepherding his father's flock, E o Senhor and the Lord levanta um profeta lifted up a com o nome prophet Samuel. with the name of E ele fala, Samuel. Samuel, And he said, Samuel, vá ungir o novo rei. go anoint a new Um king, homem segundo o meu a coração, man after my own que me heart, honra, that que honors me, obedece os meus that obeys mandamentos, my que anda commandments, segundo a minha who palavra. walks second to my word. Quando Samuel chega na casa de Davi, When Samuel arrives to David's ele vê house, todos os he irmãos de sees Davi, all of his todos os brothers, filhos de Jessé, all the sons of Jesse, pessoas do lado de fora, people from the outside, talvez com as melhores características possíveis. maybe looking at the best characteristics possible. Mas quando Samuel vê os filhos de Jessé, When Samuel sees Jesse's e a palavra sons, fala homens fortes, and the word says they were strong men, homens com cara de rei, and the men's with the look of a king, Samuel escuta do Senhor. Samuel hears God. Não olhe para o lado de fora, Don't look on the outside, porque o Senhor olha os corações. because the Lord sees the heart. Então, resumindo essa mensagem, So to summarize this message, porque provavelmente o nosso tempo está acabando, because our time is running out, você precisa entender you must understand que a mensagem hoje vai ser sobre o seu coração. that the message is going to be about your heart. Porque a gente precisa entender que o Senhor nos chama como reino de Because sacerdotes. we have to understand that God calls us as high priests. E sacerdotes And priests, mexem com muitas coisas. it messes with a lot of things. Honra, Honor, ouro, gold, prata, silver, bronze, bronze, especiarias, specialties, tecidos finos. fine linen. Mas a grande verdade quando a gente olha para o livro dos reis, But the truth, when we look at the books of the kings, um após o outro, one after, é que à medida que os reis eles iriam se levantando, as the kings were lifting up, um rei morria e o outro assumia. one king would die, the other one would assume the Um rei throne. morria e o outro assumia. One would die, the other one would assume the throne. Todos começaram com o mesmo coração. All started with the same Ou heart. melhor, a maior parte deles Well, the bigger part of them started começou with com the o same mesmo heart. coração. Started with the same Que o heart. mesmo coração de Saul. The heart of Saul. Eu não sei se você lembra disso, I don't know if you remember this. mas em uma das conversas com Samuel, In one of the conversations with Samuel, Samuel olha para Saul e fala para ele assim: Samuel looks at Saul and says, guarde o seu coração, guard your heart. não confie nos seus cavalos, Don't believe in no your número horses, de cavalos, no the seu number of your exército. horses, your army, Olha, nas mulheres que você vai ter, and the women that you're going to have, nas conquistas que você vai and the ter. conquerors that you're going to E sabe have. qual que é a resposta de Samuel? And you know what the answer of Ou Samuel melhor, a is? resposta de Saul a Samuel. Better yet, the answer of Saul. Mas profeta, nada disso tem o meu coração. But prophet, none of that has my heart. Samuel diz: Samuel says, ainda. yet. Vamos ler o que a palavra fala. Let's read what the word says. 2 Crônicas, 2 Chronicles, capítulo de número 14. chapter 14. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. And Abijah rested with his ancestors and was buried in the city of David. Asa, his son, succeeded him as king, and in his days in the country was at peace for 10 years. Eu não sei se você sabe quem que era Abias, I don't know if you know who Abijah was. mas ele vem depois de Roboão. He comes after Roboão? Hoboam, Que vem depois that comes after or Salomão. Before Salomão. before Solomon. Ou seja,
Asa fazia parte da descendência de Davi. Asa was part of the descendants of David. E uma das coisas que o Senhor promete a Davi, And one of the things that the Lord promises por Davi David, ter honrado a presença for do Senhor, David to have honored his ele presence, diz, enquanto seus he descendentes says, while your descendants obedecerem a minha voz e a minha obey palavra, my voice and my word, não faltará there will not lack descendente de one Davi of your sentado no trono de descendants Israel. sitting on the throne of Israel. Você sabe o que acontece com Salomão? Do you know what happens with Solomon? Salomão começa muito bem. Solomon starts out really Salomão well. constrói o templo, He built the temple, ou seja, a casa de Deus, the house of no God, meio do povo. in the midst of the people. Mas a palavra diz But the que word no final dos says, seus dias, at the end of his days, Salomão se perdeu. Solomon lost himself. Roboão assume. Haboam assumes it. De uma certa maneira, In a certain manner, ele tinha um coração centrado. he had a centered heart. Mas depois de um tempo, But after a while, quando ele percebe o poder when he realizes the power e he as has coisas que o Senhor mesmo lhe deu, and the things that God gave him, ele se perde. he loses himself. Então vem Abias. And then comes Abias. Abias Abijah. começa bem, Abijah starts out well, mas depois ele se perde no meio do but caminho. he also gets lost E in the middle então of the way. chega Asa. And now we have Asa. E o que a palavra fala no versículo de número 2? And what does the Bible say in verse 2? Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Asa did what was good and right in the eyes of the Lord his God. Eu não sei você, irmão, mas se existe algo que se eu pudesse querer ter registrado em meu nome, I don't know about you, but if I have something that I want registered ou in algo my que name, alguém poderia falar de mim, or something someone can say me about fale me, alguma coisa sobre o neto. say something about Neto. Ele fez o que Deus aprova. He did what God approved. Cara, isso já seria o suficiente. That would be enough. A gente já poderia acabar o texto aqui. We could end the text here. Asa fez o que o Senhor Deus aprova. Asa did what God approved. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que haviam nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. He removed the foreign altars and the high places, smashed the sacred stones, and cut down the asper poles. Ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor. He commanded Judah to seek the Lord. Você tem noção disso? Do you have any notion of this? Imagina sei lá, um governante, eu ia falar presidente, mas um governante, Imagine a governor. que ele fala, olha, a partir de hoje, He says, as of today, todos os altares serão all of destruídos. the altars are going to be O destroyed. Senhor será exaltado The sobre essa Lord is nação. going to be E exalted olha, over this nation. busquem ao Senhor. Seek the Lord. Isso aqui é uma ordem, This is an order. né? Procurem ao Senhor. Seek the Lord. Louvem ao Senhor, adorem Worship Ele na Him. sua santidade. Worship Him in all His sacredness. E a palavra fala que ordenou Ele ao povo que buscasse ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse a lei e os mandamentos dele. He commanded Judah to seek the Lord, the God of their ancestors, and to obey His laws and commands. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. O reino esteve em paz durante o seu governo. He removed the high places and incense altars in every town in Judah, and the kingdom was at peace under him. Também construiu cidades fortificadas durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. He built up the fortified cities of Judah since the land was at peace, and no one was at war with him during those years, for the Lord gave him rest. Hoje eu falo com você o que mais você precisa. Today I speak to you about asking you, E- what e- else do you need? E a gente está vendo agora a história de Asa. And now we're seeing the story of Asa. E a partir do momento que ele decidiu obedecer ao Senhor, From the moment he decided to obey the Lord, a palavra diz que o Senhor lhe deu 10 anos de paz. the Bible says the Lord gave him 10 years of peace. Porque existe uma coisa que nós precisamos entender em Deus. Because there's something we must understand in God. Uma vez que nós decidimos obedecer essa palavra, Once we decide to obey os His seus word, mandamentos His e commandments, buscar a sua presença, and seek His é presence, inevitável. it's inevitable. Viveremos em paz. We are going to live in peace. Talvez a paz que você está procurando, Maybe the peace that you're looking for, você só vai encontrar you're just going to de find verdade in truth, em Deus. in God. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus But we must understand that our God is a God vivo. that is alive. Se existe algo que o nosso Deus não gosta, If there's something that our God does not like, e pelo menos no tempo de experiência que eu tenho vivido, maybe especially in the time of experience that I have lived, pela Bíblia que eu leio, and the Bible I read, pela igreja que a gente tem from the church e that we pelas have, pessoas que a gente conversa, and the people we talk to, a gente não vê um Deus parado. we don't see a God that doesn't move. Até porque quando nós estamos parados, Because when we are not moving, na maioria das vezes, most of the time, como disse a Sam, just like Sam says, a gente acaba se acomodando. we start getting A gente accommodated. se acostuma. We get accustomed.
Uma vez que é acostumado, Once we are accustomed and você comfortable, para de agradecer por aquilo que you você tem. stop thinking, Uma vez being que é grateful for what you acostumado, have. você para de reconhecer o que você Once tem. you're accustomed, you stop thanking God for what you Como have. a Sam disse hoje, qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pelo seu casaco? Like Son said, when was the last time you thanked Him for your coat? Mas quando você tem a necessidade, But when you have the need, você reconhece a necessidade. you recognize the Uma need. vez que o recurso, Once the resources, uma vez que a provisão chega, once the provision você arrives, reconhece quem deu a you provisão recognize who gave e you the é grato provision, por ela. and you're grateful for that. Quem está entendendo o que eu estou falando Who aqui nessa manhã? understands what I'm saying? Hoje eu falo com você, o que mais você precisa? Today I ask you, what else do you need? Eu prometo que vai fazer sentido no texto que a gente I vai falar. promise it's going to make sense. Mas, em outras palavras, In other words, Deus que faz nós vivemos em a paz. God that makes us live in peace, Porque Ele é um Deus de paz. because He is a God of peace. Ele também é um Deus vitorioso em batalhas. He also is a God who's victorious in Ou seja, battles. não tem como eu ser vitorioso em batalhas There's no way of me being victorious in battles se eu não vou para batalha. if I don't go to the battle. Parece óbvio, It seems obvious, mas só faz sentido but it only makes sense eu crer que o meu Deus é um Deus vitorioso em to batalhas believe that my God is a victorious God in battles if I go to battle. se eu vou às batalhas. Exatamente. go to Obrigado, battle. thank you. Só faz sentido eu crer que o nosso Deus é um Deus vitorioso em batalhas se nós vamos às batalhas. I only believe that our God is victorious in battles if we go to E battles. se Ele luta as nossas And He batalhas. fights our battles. Quem está entendendo o que eu estou Who falando aqui? understands what I'm saying? E é isso que acontece. And that's what happens Durante 10 anos de paz, during 10 years of o peace. Senhor permite que Asa Lord allows Asa fortifique o seu to reino, fortify his kingdom, cresça. to grow. Mas a palavra fala, But the word says, Asa, verso de número 8, Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes e homens de combate. Asa had an army of 300,000 men from Judah, equipped with large shields and with spears, and 280,000 from Benjamin, armed with small shields and with bows. All these were brave fighting men. Ou seja, eu estou falando de aproximadamente 580.000 homens. So I'm talking about 580,000 men. Irmão, é gente. That's a lot of people. 580.000 pessoas prontas para batalhas. 580,000 people ready E for battle. valentes. And brave. Valentes, by the way. Brave, by É the porque way. tem homem que não é valente pronto Because para batalha, amém? there's some men that are not very Então, a brave gente tá- for ele the battle. ele tá falando de 580 pronto para He batalha. said 580,000 Valente, ready, mas vamos para cima. courageous, brave. Todos eram valentes e homens de combate. They were all brave and many ready to fight. E a palavra fala que o etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Zereth the Cushite marched out against them with an army of thousands upon thousands and 300 chariots and came as far as Marishai. Ou seja, matematicamente, Mathematically, a gente já começou perdendo. we already started losing. Eu não sei se você lembra o número que eu acabei de falar para você. I don't know if you saw the number. I remember the 580 number. mil 580,000 contra 1 milhão against 1 million e mais 300.000 carros de guerra. and plus 300 Ou chariots. seja, matematicamente, a Mathematically, gente já perdeu essa we batalha. already lost this Mas battle. eu amo esse nosso Deus. But I love our God Porque são nesses momentos because it's in these moments é que o Senhor prova that God proves o nosso coração. our heart. Na verdade, eu ouso dizer que o Senhor prova os corações I'm bold enough to say that God proves our em heart 2 momentos. in 2 moments. Primeiro, First, momentos de dificuldade. moments of difficulty. Segundo, Secondly, momentos de bonança. moments of goodness. Mais uma vez, One more time. momentos de dificuldade Moments of difficulty. provam os nossos They corações. prove our hearts. Mas existe um outro momento But there's another em que nós moment somos provados. that we are proved. E by the way, eu preciso usar essa palavra, provados. What I mean proved E is não challenged tentados. and not tempted. Porque a palavra fala em Tiago Because the word says que in o James Senhor a ninguém that tenta. the Lord does not tempt Então eu anyone. preciso te lembrar isso. So I have to remind Você é you, tentado pelo diabo you are tempted by the e devil pelo pecado. and by the sin. Mas essa mesma palavra But diz em the same Provérbios word says in que o Proverbs brisol prova a prata that the fire proves e o silver fogo prova o ouro. and the fire proves Mas the o Senhor gold. prova os But corações. God proves the heart. E agora o amém diminui. Now the amen is
less. Porque ninguém quer ser provado pelo Senhor. Because no one wants to be proved by Mas eu não God. posso dizer que algo é verdadeiro se isso não é colocado à prova. But I can't say something is real unless I Eu put só that to posso the dizer test. que algo é verdadeiro I could only say something is true se eu tenho a oportunidade de provar se é verdadeiro ou if I mentiroso. have an opportunity to test if Eu it's só tenho true or como lie. dizer que isso é verdadeiro I could only say it's se eu true tenho o falso. if I have the fake Eu só one. posso dizer que isso é I verdade could only say this is se eu true tenho a if mentira. I have the lie. Todo ouro é provado. All gold is proved and Toda tested. prata é provada. All silver is Todo tested. bronze é All provado. bronze is Se você tested. for lá na 57, acho que é 57, deve ser 57. 57. Yeah. The gold district. É 57, né? 48. 48. Se você for na 48 If you go to 48th e for Street tentar comprar qualquer relógio, and try to buy any ou for tentar comprar any qualquer watch joia, or ouro, any kind qualquer of coisa, jewelry or gold, eles vão provar they're going to test que aquilo é verdadeiro. if it's real. Se no mundo é assim, If in the world por it's que like nós that, queremos colocar a nossa perspectiva de Deus de uma outra why maneira? do you want to put a perspective of God in a different manner? Não, porque para Deus pode ser qualquer Oh, coisa. because for God it could be anything. Porque para Deus pode ser de qualquer jeito. Because for God it can be just any way. Mais uma vez, One more time. existem duas situações There's two que eu situations consigo perceber. that I can E eu quero notice, mostrar para você and I isso. want to show you this. Situações que o Senhor nos prova. Situations where God tests Situações us. de dificuldade Situations that are difficult e situações de bonança. and situations of the goodness E of agora eu vou God. ser muito sincero Now com I'm going to be você. really sincere with you. Porque quando o negócio aperta, When things get tight, como diz o Bill Johnson, like Bill Johnson says, em momentos de dificuldade, in moments of difficulty, nós aprendemos a orar. we learn to pray. Pastor, eu não sei orar. Pastor, I don't know how to Tá pray. tudo bem. It's okay. Espera chegar um momento de dificuldade. Wait till you Você get vai through. aprender a orar bem rapidinho. Wait till you get to those difficult moments. You're going to learn how to pray real Vai fast. sair as melhores orações que The você já viu na best sua prayers vida. of your life are going to come Mais out of those sinceras, moments. They're so Mais sincere. quebrantadas. The more brokenhearted. Ah, Deus. Lord. Talvez é só lá em casa. isso. Maybe just in my house. Mas existe um outro momento But there's another moment em que o nosso coração também é colocado that à our prova. test is also, our heart Quando is also aquilo put que to the você test. pediu a Deus That thing that you asked é of colocado God nas suas mãos. is given to you. Semana passada, Last week, quase que eu prego uma mensagem almost I preached falando sobre o não. talking about Mais the uma no, vez. Mas não era sobre isso. but it wasn't about that. Eu entendi o que era. I understood what it was. Porque quando Deus fala a Davi, When God says to você David, não vai construir o you're meu templo. not going to build my temple, Talvez para muitos. maybe to a lot of people, Então tá bom. okay, Não Lord, quero saber mais I também. don't care anymore. Sabe o que Davi faz quando isso acontece? You know what David does when that happens? Tá bom, Senhor, eu entendi. Okay, Lord, I understood. Ele prepara tudo He prepares everything para que Salomão construa. so Solomon can build the temple. Cada garfo Every fork que seria colocado that would be put no templo de in the Deus temple of God tinha um peso e uma medida. had a measurement and a weight. Toda a parte do templo, All the part of the toda a temple, parte baixa e alta, all the bottom and top toda a parts, estrutura, all of the todo structure, o plano, all the o quanto plans, custaria, how much it would o que as cost, pessoas iriam what fazer. people would do. Davi deixou pronto para David left everything Salomão ready for Solomon. e falou assim: tá aqui, And Salomão. he said, it's here, Solomon. Honre ao Senhor, Honor God fazendo o que Ele deu para você. doing what God has asked you to do. Será que é assim que nós reagiríamos? Is that how we would react? Será que seria essa a maneira que nós reagiríamos ao que o Senhor Would that be the manner that we would disse a react Davi? if what God said to David, he would say to us? Mas algo que me chama a atenção muito, But something that really Em calls my 1 attention. Crônicas. A In gente 1 não vai abrir, Chronicles. fica tranquilo. We're not going to open it, don't worry. mas é a oração de Davi. It's David's prayer. E nessa hora eu entendi. And in this moment I understood. Eu entendi. I understood. Você acredita que eu entendi? Just now? Não, aquela Oh. hora. Eu entendi o I porquê understood. Davi era um homem segundo o I coração de Deus. understood why David was a man E after talvez God's isso te heart. pegue um pouco. And maybe this will get Porque you a quando little eu bit. li, eu entendi. When I Eu understood, falei assim, meu Deus. I said, oh my God. Até porque Jesus ele é falado como descendente de Because Davi. Jesus is the descendant of David. Cara, eu acho impressionante como Deus faz questão de honrar a Davi I think it's amazing how God por meio de honors Jesus. David Mesmo through sendo um Jesus, homem comum. even being a simple man. Todas as vezes que ele vai falar de Jesus, All the time he's going ele to talk fala about Jesus, Jesus. o rei de Israel, He says o Jesus, descendente de the Davi. king of Israel, the descendant of David.
No momento mais importante da vida de Davi, In the moment that is more important in David's como eu life, disse nas primeiras palavras when I said in the e first nas words últimas palavras, and in the são as last coisas mais words, importantes da vida de alguém. are the most Mas important things uma in das someone's últimas life. orações registradas de Davi, One of the last prayers registered of Davi ele David, fala assim: seja exaltado, Senhor. David says, "Be exalted, Lord. Be praised, Lord. Be praised. We exalt you We exalt above you. all other names. Nós exaltamos ao Senhor. We exalt you, Lord. Eu te agradeço, I thank you porque eu nem merecia estar aqui. because I don't deserve to be here. Toda a honra e glória pertencem ao Senhor. All the honor and glory belongs to you, Lord. Eu dou do meu tesouro I give of my para que a treasures sua casa seja so that your construída. house can be built. Isso constrange tanto o povo. That's so shocking to the people. E eles falam assim: meu Deus, They say, "Oh my God, nós precisamos fazer isso. we must do this." E talvez você fale assim: mas o que isso tem a ver com Jesus? But you may think, what does this have to do with Jesus? O rei de toda a glória The King of all the não glory. tomou sobre si a glória. He didn't take upon him A all the palavra glory. fala que antes He said before, ele se esvaziou da sua glória he emptied e himself deu a glória que é and ao Pai. gave the glory Pai, to the seja Father. exaltado. Father, be exalted. Ele não tomou para si a glória. He didn't take the glory for himself. Como Davi não tomou para si a Just like glória. David didn't take the Por glory isso for que eu himself. entendi que Davi é um homem segundo o coração That's de why Deus. I understood David is the Porque man a atitude second que God's Davi heart. tomou Because what David em did se esvaziar da sua glória and empty of e himself dizer of his tudo que eu glory, tenho vem de he ti. says everything that I O have comes próprio from you. Cristo fez isso, dizendo: Christ Senhor, did that. tudo que eu tenho vem de He says, ti. Lord, everything Tudo that I volta have para ti, Pai. comes from you. Seja exaltado. Be exalted. Que não seja feita a minha vontade, That not my mas will a be sua done, vontade aqui na terra como But ela é feita your no céu. will be done, just as it is in heaven. Mas vamos voltar para Asa, But let's go back to Asa, que eu fui longe agora. because I went far. Dois momentos que nossa fé é provada. Two moments that our faith is Dois tested. momentos que nosso coração é provado. Two ways our heart is tested. Provações, lutas, dificuldades. Difficulties E momentos de bonança. and moments of goodness. Bons momentos. Good moments. Asa saiu para enfrentá-los. Verso de número 10. E eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Verso de número 11. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Then Asa called to the Lord his God and said, Lord, there is no one like you to help the powerless against the mighty. Help us, Lord our God, for we rely on you. And in your name we have come against this vast army. Lord, you are our God. Do not let mere mortals prevail against us. E a palavra diz And the word says que, verso de número 12, in verse o 12, Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram. the Lord struck down the Cushites before Asa and Judah. The Cushites fled. Irmão, você está entendendo o que você acabou de ler? Do you understand what you just read? Asa chega e fala assim: Senhor, eu preciso do Senhor. Asa says, Lord, I need you. Assim como eu vi o Senhor fazendo antes, Just like I've seen you done before. eu preciso ver o Senhor fazendo I agora. need to see you do it now. Deus, faça algo grande. Lord, please do something Faça big. algo que só o Senhor pode Do fazer. something only you can do, Irmão, eu God. não sei se você já entrou em briga. I don't know if you ever got into a fight. Eu nunca entrei. Algumas pessoas ficaram me olhando: meu Deus, será que o pastor já brigou? I can't say Yeah, you know. Você não pode dizer o mesmo. Muito bom. Então, eu não sei se você já entrou em algum tipo de briga, I don't know if you ever got into a fight. né? De sair na mão mesmo. Actually, get into a fist fight. Não briga verbal. Oh, okay. Ok, briga. Like fight. Yeah. Mas eu não sei se você já lutou com alguém. I don't know if you ever had a fist fight with Mas, ou someone. você já viu um UFC, alguma coisa Or assim. if you ever seen a Irmão, UFC. lutar com um já é difícil. But to fight with one is already difficult. No mínimo 2 para cada um. It's at least 2 for Ia each dar one. muito trabalho. It's a lot of work. Sem dizer os carros de guerra. Not to mention the chariots. Mas
de fato, But in fact, quando nós entendemos when we que o Senhor é understand tudo que nós that precisamos, the Lord is everything that we que need, o Senhor nos that sustenta, the Lord sustains no us começo, no meio e no from the fim, beginning, the middle, o and the Senhor, e end. dizemos, Senhor, isso pertence ao And Senhor. we say, Lord, this belongs Essa luta to you. talvez é grande demais para This mim, battle is too mas big uma for vez me. que o Senhor está But comigo, once you are eu with tenho me, certeza que venceremos essa batalha. I'm certain that we are going to win this battle. E a palavra fala que eles vencem a And batalha, the word says that they win the porque battle o Senhor é honrado por meio because disso. God is honored through O this. Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram. God crushed the Cushites and they fled. E a palavra diz que Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e as suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. And Asa and his army pursued them as far as Gerar. Such a great number of Cushites fell that they could not recover. They were crushed before the Lord and his forces. The men of Judah carried off a large amount of plunder. Muita coisa acontece depois disso. A lot of things happen after E this. eu não tenho muito tempo para falar I don't sobre have a isso. lot of time to go Mas se over eu fosse it. você, eu ia ler esse texto. But if I were you, I would read this. Asa faz muita coisa legal. Asa does a lot of cool things. Restaura muita coisa. He restores a lot of things. Mas chega um momento. But it gets to a moment Capítulo de número 16. in chapter 16, Os últimos anos de Asa. the last years of Asa. Capítulo 16, verso de número 1. Chapter 16, verse 1. No 36º ano do reinado de Asa. In the 36th year of Asa's reign. A gente estava falando do primeiro ano. We were talking about the first year. Você pegou o que eu estou falando? You understand what I'm saying? No primeiro ano, no começo, In the first year, in the beginning, Deus, como eu preciso do Senhor. God, how I need you. Deus, você está vendo essa batalha? God, do you see this battle? Ela é muito grande. It's too big Está for vendo me. esse povo? Do you see these Eu não people? consigo vencê-los. I can't Deus, win. eu preciso do Senhor. Lord, I need you. Há momentos de dificuldade. Moments of Você difficulty. aprende a orar. You learn how to Quando sua pray. conta está no negativo. When your account is Ai, negative. Deus, me ajuda. Oh, Lord, help O que me. que eu vou fazer What am I agora? going to do now? Meu Deus, como é que eu vou pagar Lord, essa how casa, am I esse going to seguro, pay esse this carro? insurance, this car, this house? Mas no 36º ano, But on the 36th year, eu já sei fazer. I already know how to do this. Acho que nem vai precisar tanto de Deus. I don't even think I'm going to need God. No 36º ano do reinado de Asa, In the 36th year of the reign of Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, e nem sair. Baasha, king of Israel, went up against Judah and fortified Ramah to prevent anyone from leaving or entering the territory of Asa, king of Judah. By the way, eu já vi gente cometer muitos erros, I've seen people commit a lot of mistakes, mas eu acho que esse aqui é But um dos piores que eu já vi na minha vida. but I think this one is one of the worst ones I've ever seen. Porque uma vez que você erra apenas com as suas coisas, já é ruim. When you make a mistake with only your things, it's already bad. Mas quando você erra com as coisas de Deus, é pior. But when you make mistakes with God's things, that's much worse. E a palavra fala no verso de número 2. And the word says in verse Olha o que está 2, escrito na sua Bíblia. look what is written in your Bible. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria. Asa then took the silver and gold out of the treasuries of the Lord's temple and of his own palace and sent it to Ben-Hadad, king of Aram, who was ruling in Damascus. Pastor, não entendi não. Pastor, I didn't understand. Nem eu. Not even me. Porque ele literalmente Because he literally pegou o seu tesouro took his treasures e o tesouro de Deus and the treasures of God e colocou na mão do inimigo. and put it in the hands of the enemy. Mais uma vez, One more time. ele pegou da sua riqueza, He took of his riches, das coisas do Senhor, the things of the Lord, e colocou nas mãos do inimigo. and put it in the hands of the enemy. E enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Eu estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tem com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Let there be a treaty between me and you, he said, as there was between my father and your father. See, I am sending you silver and gold. Now break your treaty with Baasha, king of Israel, so we will withdraw from me. Lembra que eu comecei dizendo que o nosso Deus é um Deus de paz? Remember when I said our God is a God of peace? Tem alguém que crê nisso nessa Anyone manhã? believe that this morning?
Mais uma vez, tem alguém que crê nisso nessa manhã? Anyone who believes this O morning? nosso Deus, ele é um Deus de paz. He's a God of peace. Mas a partir do momento que as coisas estão muito paradas, But when things are not a moving, gente começa a acostumar we start getting accustomed nas coisas que a gente tem in the things that we e na have nossa força. and in our strength. Vira e mexe, And you know, o Senhor dá um jeito sometimes God gives away das coisas nos provarem for things to test para que us possamos ser aprovados so por we Ele. can be approved by Him. Então, mais uma vez, So one more no time. primeiro ano, In muita the coisa first acontece. year, a lot of things happen. E você leu esse texto que diz que eles venceram os etíopes. And you read that they won against the Pegaram as Cushites. suas riquezas, They took their os their seus riches. bens. Eles encheram o país de riqueza. They have their plunder. Mas quando isso passa, But when that passes, 36 anos depois, 36 years after, era como se tem muita tá parada essa festa you know, aqui. it's like nothing's happening. Vamos dar uma agitada? Let's shake it up a little bit. Talvez você está passando um momento da agitada. Maybe you're going through something that's Talvez você shaking passou you. os 10 anos de paz. Maybe you already went through the 10 years of Glória a Deus, peace. que coisa maravilhosa. Glory to Né? God. Momentos de paz são lindos. Moments of peace are Mas a palavra amazing. fala em Eclesiastes. But the word says in Há tempo para Ecclesiastes, tudo there's a debaixo do time céu. for everything under Tempo de heaven. paz Time of e peace tempo de guerra. and time of war. Volto a dizer. I go back and Pare say, de cortar a Bíblia em pedaços stop cutting up the e Bible pegar o in que você pieces gosta dela. and just take what you like. Comece a entender que ela toda. Start to understand Fala that comigo the e com whole você. Bible speaks to you and to me. Existem momentos de paz. There are moments of peace. E se você está no seu momento de And paz, if you are in your moment of peace, aproveita mesmo, irmão. take advantage of that. Enjoy it. Porque uma hora ou outra, Because at one time or the other, momentos de guerra virão. moments of war will E eu não come. estou falando isso como, meu Deus, o pastor está profetizando And I'm contra a not minha saying vida. like, oh my God, pastor's prophesying in my life. É bíblico. It's biblical. Volto a dizer, I go back and I say, momentos de provação moments that will test you, provam o que é verdadeiro e o que é will falso. test what's true and O que é what's false, justo, o que é injusto. what is just and what's O not que vem de just, Deus e o que não and vem. what's from God and what's not from God. Davi foi provado em vários momentos da vida David dele. was tested in many moments Em of his momentos life, ruins, in bad moments, em momentos in bons, good moments, em momentos ruins, in bad em momentos moments, bons. in good E a gente moments. vive ouvindo pessoas dizer assim, meu Deus, a vida do crente é uma montanha russa. And we hear always saying, people say, oh my God, a Christian Tá ruim, life tá is, bom, is tá a ruim, roller tá bom, coaster. tá ruim, tá bom. It's up and down and up and down. Mas a grande verdade But the big truth is é que quando nós entendemos when we que understand provações provam o nosso coração that when these things are tested our para hearts, sermos aprovados em so we Deus, can be approved by God, vivemos coisas we live extraordinárias. extraordinary things. E a pergunta que eu faço para você, o que mais você And the precisa? question I ask you is, what else do you need? Porque se eu estivesse conversando com Asa, Because if I was speaking to era o que eu Asa, perguntaria para ele. I would ask O que him, mais você precisa? what else do you need? O que mais você precisa? What else do you Você need? viu um Deus te livrar da morte? You see God save you from Você death. viu um Senhor libertar você de um exército muito mais numeroso You que o saw seu? God give you freedom over a Você big viu o Senhor army. dar a você riquezas? He gave you Você viu o riches. Senhor dar a você paz? He gave you peace. Você viu o Senhor aumentando a tua tenda, You saw him fortificando as suas cidades, fortifying your cities, fazendo você crescer como making rei? you grow as a O que king. mais você What precisa? else do you O que need? mais você What precisa else do you para need entender for you to que tudo understand aquilo que você that precisa, everything that you o need, Senhor suprirá, God will supply. o Senhor fará. God will do. Eu preciso de libertação. I need freedom. Existe no Senhor. There is that in Eu God. preciso de provisão. I need provision. Existe isso em Deus. That is in God. O que mais você What precisa? else do you need? Coloque aos pés do Senhor. Put at God's feet. O problema é que The problem is quando nós when we nos acostumamos get accustomed e esquecemos, and forget. talvez ele se esqueceu. Maybe he forgot. Acho meio difícil. I think it's a little difficult. Mas existem momentos que nós esquecemos. But there are moments that we do forget. Talvez nesse momento bom ele esqueceu que Deus Maybe in a good agiu moment, no pior momento da vida he dele. forgot that God Quando ele really, decidiu obedecer a Deus. that God really came through Quando in ele his decidiu most difficult quebrar os moments. altares de When adoração. he decided to break the E altars falar, esse povo vai adorar ao Senhor. and he said, these people will worship Eu e God. minha casa vamos adorar ao My Senhor. house will O worship reino God. do Senhor, Judá, o The reino de kingdom Judá, of Judah irá adorar ao Senhor. will worship God. O Senhor honrou aquilo que ele fez. God honored what he did. Agora ele simplesmente Now he simply pega as suas riquezas, takes his riches, as riquezas do templo do the Senhor, riches of the temple of God, entrega ao inimigo and give it to the enemy e diz, vamos fazer um acordo? and say, let's do a treaty. E agora eu preciso falar algo. And now I have to say something. E talvez não venha com amém. And maybe you won't have an amen. Você está preferindo fazer acordo com o inimigo You rather do a treaty with the do enemy que lutar contra ele. instead of fighting against him.
Você está preferindo fazer acordos com o inimigo You rather do a treaty with the enemy do que ir contra ele instead of going no poder do against seu Deus. him, against God's power. Você está achando mais fácil fazer acordo com o inimigo, You think it's easier to do a treaty with the enemy, entregando as suas coisas e as coisas de Deus, giving him your things and God's do things, que lutar contra ele instead of fighting against him com o poder de with the Deus. power of God. O que mais você precisa? What else do you need? Sério mesmo? Que é mais fácil fazer acordo com o inimigo? Seriously? It's easier to do a treaty with the enemy? Irmão, eu preciso falar algo para você. I need to tell you something. Dias piores virão, Worse days will come porque é bíblico. because it's biblical. E se você está acostumado a fazer isso com a sua vida, And if you're accustomed to do that with your life, provavelmente uma hora ou outra você vai começar a fazer isso com as coisas de Deus. probably you will start doing that with things of God. Eu prefiro ser uma igreja que faz acordo com o inimigo do que ensinar princípios bíblicos. I'd rather be a church that does a treaty with the enemy instead of teaching biblical principles. Parabéns. Good for you. Você está fazendo exatamente o You're que doing outros exactly fizeram no passado. what others have done in the Volto a past. dizer, talvez você está tomando erros hoje, Maybe you're making porque mistakes você today parou de olhar para o passado. because you stopped looking to the past. E quando eu falo olhar para o passado, não falo para olhar com saudosismo. And when I Meu say Deus. look to the past, I'm not saying to look with it for joy, Mas é entender que pessoas viveram realidades. but to look at it Registros foram feitos, to see the registers para and nos ensinar mistakes of others, o que eles fizeram what they did, e a vontade de Deus. and God's will. Eu comecei dizendo isso. I started saying that. Mas hoje nós estamos preferindo fazer o acordo com o inimigo But today we rather much just do a treaty with the do que enemy lutar contra ele instead of fight against no poder him do Senhor. in the power of God. Eu fico imaginando, imagina você sentar ter a oportunidade. Você tá louco, Asa? I could have just imagined sitting with Asa and saying, "Are you crazy, Você Asa? esqueceu que você venceu 1,5 milhão praticamente de pessoas? Did you forget that you came against 1.5 million? O que mais é preciso para você entender? What else do you need Que to o seu Deus é understand? poderoso para That fazer your infinitamente God is mais so do que aquilo que você powerful pode to do so fazer. much more than you can do. Igreja, o que mais você precisa what else do you para need entender que to Deus pode understand fazer that God can do it infinitamente mais do que much aquilo que eu e você more podemos than you fazer? and I can O que do? mais você What precisa else do you need para entender que o Senhor vai prover, to understand that vai God will libertar? provide? He will be Agora freedom. pare de negociar com o inimigo Stop e negotiating comece with a the lutar enemy contra ele and no start poder do fighting Senhor. against him with the power of God. Pare de negociar com o inimigo. Stop negotiating with the enemy. Não, eu vou entregar as minhas No, I'm coisas. going to give him my things. E como Asa fez, se Just você like já Asa está did. acostumado a entregar as suas coisas, If you're accustomed to giving your things, uma hora ou outra você vai entregar as coisas de at Deus. one time or another, you're going to give God's things. Vamos continuar o texto, Let's continue the text para a gente poder terminar essa mensagem so we hoje. can end this message today. Meu Deus. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá. E a palavra diz, volta aqui. Verso de número 4. Ben-Hadad aceitou a proposta. Ben-Hadad agreed with the king of Asa. Talvez você está, ou melhor, talvez o inimigo está só esperando você fazer uma proposta. Maybe the enemy is just waiting for you to give him a proposal. Mais uma vez. One more time. Talvez o inimigo está só esperando você fazer a proposta. Maybe the enemy is just waiting for you to give him a proposal. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem a cidade de Israel. Ben-Hadad agreed with King Asa and sent the commanders of his forces against the town of Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazém de Naftali. They conquered Lijon, Dan, Abel, Mammon, and all the store cities of Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando como material. E Asa fortificou Geba e Mispá. When Baasha heard this, he stopped building Ramah and abandoned his work. Then King Asa brought all the men of Judah, and they carried away from Ramah the stones and timber Baasha had been using. With them he built the Geba and Mizpah.
Para ser sincero, To be sincere, to be honest. to be honest, Talvez se você fizer acordos com o inimigo, if you do a treaty with the enemy, ele possa te dar o que você quer. he can probably give you what you want. Mas isso vai te custar muito mais. But that's going to cost you so much more. Vou falar mais uma vez. I'm going to say it one more time. Que isso, pastor? É sério isso? What do you mean, Pastor? Are you serious? Yeah. Yeah. Ele pode te dar, He could give it to mas you. o que vai custar But what's going to pode cost custar tudo. can cost everything. Pode custar o seu relacionamento com It can Deus. Ou melhor, cost your vai relationship. custar o seu Actually, it relacionamento. will cost you your relationship with God. Ele pede ajuda ao inimigo. He asks the enemy for help. Me ajuda, Help me. tá bom? Okay. I'm gonna do that. Ele faz, He does. conquista a cidade, He conquers the manda city. a base embora. He sends Bash the king away. Asa tá achando que tá tudo certo. Asa thinks it's all good. Verso de número 7. Verse 7. A palavra fala, naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Israel, vidente na tradução, em outras fala profeta. At the time, Hani the seer came to Asa, king of Judah, and said to him, Porque, ou melhor, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, because you relied on the king of Aram e não ao Senhor, o seu Deus, and not the Lord your God, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. the army of the king of Aram has escaped from your Por hand. acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso? Were not the Cushites and the Libyans a mighty army? Em outras palavras, In other words, aquela luta não era grande para você antes? that battle was not big before? Aquele problema não era impossível de ser resolvido Was antes? that problem not impossible to resolve before? Por que você acha que eu mudei? Why do you think I changed? Porque você mudou? Because you changed? Por que você acha que eu mudei? Why do you think I changed? Porque você mudou? Because you changed? Por que você acha que eu não sou capaz de fazer? Why do you think I'm not capable of Só doing? porque você parou de crer? Just because you stopped believing? Ele diz, você foi ao rei da He Síria. says you went to the king of Aram. Em outras palavras, In other words, o rei da Síria nem estava na sua mira, the king of Aram was not even mas eu ia te entregar ele. in your sight, but I was going to give it to in your hands. Você está entendendo isso? Do you understand this? O rei da Síria talvez nem estivesse na mira de Asa, The king of Aram was not even in his. mas o próprio Deus já está falando para ele assim, eu ia te entregar ele. Ok? O rei da Síria, Ben-Hadad, nem estava na mira de conquista de Asa. The king of Aram was not even in his aim to conquer. Mas o próprio Deus fala para ele, eu ia te entregar ele. But God says, I was going to give you Aquele que você him. pediu ajuda. The one that you asked for help. Esse exército que talvez também seria impossível. This army that was also probably Eu iria impossible. vencer ele com você. I was going to win them over with you. Você se rendeu a ele, You surrendered to him. entregou as suas coisas e as minhas coisas You para gave him ele. your things and my things to him. Acaso eu não venci os etíopes? Did I not win against the Os Cushites? líbios? The Libyans? Não era um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Were not the Cushites and Libyans a mighty army with great number of chariots? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele entregou nas suas mãos. Yet when you relied on the Lord, He delivered them into your hand. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Você está entendendo essa palavra Do que you você está lendo aqui, understand the irmão? word that you're reading? O Senhor prova os corações. The Lord tests the heart. Momentos de dificuldade, Moments of difficulty, mas momentos de bonança, but fartura, also the moments of abundance and goodness são momentos que vão provar o meu e o seu are the coração. moments that are going to prove my heart and your heart. Talvez, ou melhor, é muito mais fácil. It's easier, much easier. É muito mais fácil It's much easier
você reconhecer o Senhor you to e recognize the pedir a sua Lord ajuda em momentos and difíceis. ask Him for help in moments of difficulty. Mas momentos de bonança, But moments of abundance and de goodness, orações respondidas, of answered prayers, não podem tirar o seu coração cannot remove do from your lugar heart, aonde o Senhor encontrou. from the place where God has found it. Acaso o Senhor mudou? Did God change? Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed. Deixa eu te lembrar uma coisa. Let me remind you of A something. palavra não mudou. The word has not changed. A palavra não mudou. The word has not O próprio changed. Jesus diz Jesus says que o Senhor that the Lord está à procura is looking de adoradores of que true- o adorarão em espírito e em verdade. of true worshipers that will worship Him in A truth. palavra não The mudou. word has not changed. O Senhor continua passando The seus olhos sobre a Lord is terra still ranging para through the achar earth pessoas, to find people para fortalecer pessoas that to strengthen people que se dedicam totalmente de coração ao that Senhor. dedicate themselves fully with their heart to the Em Lord. outras palavras, In other words, Deus, em momentos de dificuldade, Lord, in moments of mas difficulty, em momentos de bonança, in moments o meu of coração goodness, continua my sendo teu. heart is still yours. Deus, em momentos difíceis, Lord, in difficult moments, mas em momentos bons, but in good o meu moments, coração continua my sendo heart teu. is still Porque yours, o Senhor é because the exaltado Lord is naquilo que eu exalted tenho in all that e I na minha have luta. and in my Por fight. isso, Deus, That's why seja exaltado. be exalted. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. E ele diz: quem está comigo, diga amém. Who is with me, say amen. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. You have done a foolish thing, and from now on you will be at war. Sabe o que é engraçado? You know what's funny? Quando você olha dessa perspectiva do Antigo Testamento, mais ainda. When you look at this perspective of the Old Testament, Momentos de paz moments of peace e momentos de guerra. and moments of war. Quem está comigo? Who's with me? Momentos de paz Moments of peace e momentos de guerra. and moments of war. É engraçado porque em momentos de paz It's funny because in moments of peace são momentos para você usufruir. are moments for you to have joy. Em momentos de guerra In moments of war, são os momentos que o Senhor luta a sua guerra. it's moments that God fights your battles. Não, vou trazer uma explicação melhor. No, let me bring you a better explanation. Uma vez que você obedece ao Senhor, Once you obey God, anda na sua palavra, walk in His vive na word, sua presença. live in His Momentos de presence, paz são para você. moments of peace are for you. Momentos de guerra, o Senhor luta por você. Moments of war, God will fight for you. Mas ele diz, de agora em diante, But He says from now on, você vai enfrentar guerras. you will face the wars. Você vai enfrentar as guerras. You will face the war. Eu não vou lutar as suas I'm guerras. not going to fight your wars anymore. Você luta as suas You guerras. fight your wars. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Asa was angry with the seer because of Ficou this. tão indignado que mandou prendê-lo. He was so enraged that he put him in prison. Já conheceu pessoas assim? Have you met people like this? Que além de erradas, Besides being wrong, querem estar certas they want to erradas. be right while being wrong. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. At this time, Asa brutally oppressed some of the people. Em outras palavras, os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. The events of Asa's reign from the beginning to the end are written in the book of the kings of Judah and Israel. E agora vamos terminar essa história. And now let's finish the story. No 39º ano do reinado, verso de número 12, Asa foi atacado por uma doença nos pés, e embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. In the 39th year of his reign, Asa was afflicted with a disease in his feet. Though his disease was severe, even in his illness, he did not seek
help from the Lord, but only from the physicians. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Then in the 41st year of his reign, Asa died and rested with his ancestors. Nem a doença Not even in illness trouxe Asa para o lugar onde ele deveria ter ficado com seu coração. brought Asa back to the place that he should have never left. O que eu quero falar com você hoje? What do I want to say to you today? O que mais você precisa para entender What else do you need to understand? que tudo que o Senhor quer é o seu coração. That everything that God wants is your heart. Tudo que Ele espera de você é seu All coração. that he expects from you is your heart. Uma vez que Ele tem o seu coração, Ele tem tudo. Once he has your heart, he has everything. Nem momentos de doença Not in moments of illness fizeram Asa voltar-se ao made Senhor. Asa come back to the Lord. No começo, In the beginning, momentos de dificuldade moments of difficulty faziam Asa voltar para aquele made lugar. Asa go back to that place. Mas chega um momento, But it gets to a moment quando você não quer mais, that when you don't want it anymore, fecha o seu coração para o you Senhor. close your heart to God. Nem momentos difíceis Not even in difficult que moments o fazem voltar para esse would make you momento. go back to that place. O que mais você precisa What else do you need para entender to understand nessa manhã in this morning que está na hora de você voltar para esse lugar? that you must go back to that place? Eu não sei o que você está passando, I don't know what you're going through, mas eu sei que tem um motivo para eu trazer essa palavra. but I know there's a reason for me to bring this word. Essa semana esse texto me consumiu a semana inteira. This whole week, this text just consumed my heart all week. Talvez você precise voltar para esse lugar. Maybe you need to go back to this place. Talvez momentos de dificuldade Maybe moments of ou difficulty bons momentos or good moments tenham te tirado desse lugar. took you out of that place. Ou talvez você no primeiro momento Or de maybe at the dificuldade first moment of você difficulty, foi ao Senhor, you went to the Lord. mas agora que Ele te deu as coisas boas, But now that he gave you the good um bom things, trabalho, a good job, uma boa a casa, good house, a career, a good career, acho que não precisa mais. I don't think I need it anymore. O que mais você precisa? What else do you need? E eu termino mais uma vez dizendo isso. And I finish one more time saying this. Pare de negociar com o inimigo. Stop negotiating with the enemy. Pare de entregar as coisas de Deus Stop giving God's e as things suas coisas a and Ele. your things to him. É engraçado porque It's funny because Asa estava disposto a entregar ao inimigo as suas coisas, Asa was going to give the enemy his things, mas não ao Senhor. but not to God. O brizol prova a prata, o fogo prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. God, O brizol prova a prata. Tá. É isso aí. yeah, Prova a prata. proves the silver, O ouro é provado pelo fogo, and the gold is proved by fire, mas o Senhor prova os but God corações. proves the heart. Uma vez que é aprovado, Once tested and proved, você vive coisas you will maravilhosas. live amazing things. É engraçado porque o nome de Asa é esquecido. It's funny because Asa's name is forgotten. O de Davi não. David's not. Em momentos de dificuldade, In moments of difficulty, em momentos de bonança, in moments of goodness, no momento do sim, in the moments of yes, no momento do não. and the moments of no, Seja exaltado, Senhor. God be exalted. Se coloque de pé no teu lugar em nome de Stand up, Jesus. please. Tua presença é real neste lugar, Espírito Your Santo. presence is real in this place, Holy Spirit. Tua presença é real neste lugar, Senhor. Your presence is real in this place, God. Nós honramos a tua presença nessa manhã, We Jesus. honor your presence this morning, Jesus. Talvez você precise voltar a esse lugar nessa Maybe you manhã. need to go back to this place this morning. Talvez você precise parar de negociar com o inimigo. Maybe you need to stop negotiating with the enemy. Ou talvez você precise se render ao Or Senhor. maybe you need to surrender to God, Assim como você já fazia antes. just like you've done Mas before. por algum motivo você parou de fazer But for isso. some reason you Está stopped na hora de doing você it. voltar a fazer isso You need to hoje. go back to do that today. Com seus olhos fechados, With your eyes closed,
Suas mãos no seu coração. with your hands over your Eu heart. queria que você começasse a dizer isso. I want you to start saying that. Não espere pelas minhas palavras. Don't wait for my words. Como eu disse, Just like I said, em momentos difíceis, in difficult moments, você aprende a orar. you learn how to pray. Vamos. Nós entregamos ao Senhor, Deus, a nossa vida. Nós rendemos ao Senhor a nossa vida, Pai. Tudo que somos e temos. Vamos, abra sua boca. Come on, open your mouth. Ninguém declara coisas de boca No fechada. one declares anything with a Ninguém mouth bebe água closed. ou come pão de boca No one fechada. drinks water, eats bread with a closed mouth. Seja exaltado nessa manhã, Be Espírito Santo. exalted in this place, Nós nos Jesus. voltamos a esse lugar, Jesus. Um lugar de arrependimento. Oh, we come back to that Um place, lugar de Lord. busca. A place of Um lugar repentance. de A reconhecimento. place that we acknowledge you. O Senhor é suficiente. You are enough, O Senhor é Lord. suficiente. You are enough, O Lord. Senhor é suficiente. You are enough, O Lord. Senhor é suficiente. You are enough, Vamos, Lord. igreja. Come on, church. Vamos, igreja. Come on, church. O Senhor é suficiente. The Lord is enough. O Senhor é suficiente. The Lord is enough. O Senhor é suficiente. Lord is enough. O Senhor é suficiente. The Lord is O enough. Senhor é suficiente. Eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Eu só quero a Ti. E nada mais. O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. Ele é. Eu só quero a Ti. Só quero. E nada além de Ti. Eu só quero a Ti, Senhor. Nós nos arrependemos nessa manhã. Voltamos nossos corações ao único que é digno. Só quero a Ti. Nós reconhecemos a Tua presença nessa manhã. We recognize your presence this Nós morning. reconhecemos a Tua presença We nessa manhã. acknowledge your presence this morning. Nós nos rendemos ao Senhor nessa We manhã. surrender to you this morning. Nós nos rendemos ao Senhor We nessa manhã. surrender. Nós nos rendemos ao Senhor nessa manhã. We surrender, Lord. Talvez você precise tomar a decisão mais importante da sua vida. Maybe you need to take the most important decision in your life. Talvez por muitos anos você negociou com o Maybe inimigo, for many years you negotiated with the enemy. mas hoje você decide But today you decide entregar ao Senhor to give to God a sua vida, your o life, seu futuro, your os future, seus problemas, your os seus problems, recursos, your resources, com seus olhos fechados, with your eyes closed, suas mãos sobre o seu with your coração. hand over your heart. Eu queria que você repetisse essa oração I want you comigo. to repeat this prayer with me. Você que está pela internet, You that are online, feche seus olhos, close your eyes. coloque suas mãos sobre o seu Put your coração. hands over your heart. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, Pray with me saying, Lord Jesus, obrigado por esse dia. thank you for this day. Obrigado porque hoje Thank you because today o Senhor me dá a oportunidade you give me the opportunity de entregar tudo to give you everything aos teus pés. at your feet. A minha vida, My life, os meus problemas, my problems, minhas dúvidas, my doubts, meus medos, my fear, eu coloco aos teus I pés. put it at your feet. Eu reconheço I que recognize, só o Lord, Senhor that only you, só Lord, o Senhor only you, é Lord, suficiente. you are enough. Só o Senhor, Deus. Only you, Lord é God, Deus. is God. Só o Senhor, Deus. Only you, God. Só o Senhor Only you, God. é digno You're worthy da minha vida. of my life. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Digo, eu me arrependo dos meus I say, pecados. Lord, I repent of my sins. Eu te peço, I ask, escreve meu nome write my name no livro da in the vida, book of life, para que a partir de hoje, that as of today, não apenas o início dos meus not dias, only the beginning of my mas days, até o último but dia, until the last day, até o último dia, until the last eu day, possa viver I can live uma vida a life para honrar ao to Senhor. honor you. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Em nome de Jesus. In the name Amém. of Jesus.